Olha só, agora peço alguns segundos aí de reflexão. Pense na importância da energia elétrica no seu dia a dia. O que seria da gente sem essa fonte aí de iluminação, de força motriz na sua casa, no trabalho? Difícil viver sem essa geração, né? Seja natural ou artificial, não dá para ficar sem. Outro detalhe, olhe para sua conta de luz, imagine se poderia baixar o gasto. Enfim, na última quinta-feira foi celebrado o Dia Mundial da Energia. É justamente para chamar a nossa conscientização. Sabe para quê? Para a gente já projetar, planejar o futuro e já procurar potências aí renováveis, viu? Quem vem comentar sobre a data e o que o Brasil já tem feito é o Alexandre Trinhaim, especialista em propriedade intelectual. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com você falando desse tema tão bacana, né? O Brasil está se consolidando como aflorando como uma potência e diante desse cenário da COP30, né? O Brasil está conseguindo obter alguns resultados muito interessantes no que diz respeito à produção de energia renovável e de biocombustíveis, né? Especialmente destacando aqui o biometano e o biogás, que podem ser substitutos aí do gás natural na produção, no aquecimento e também na geração de energia elétrica. Se você utilizar aquelas unidades de cogeradores a gás, você utilizando o biometano, por exemplo, você pode obter um custo por metro cúbico da ordem de 25% do custo atual usando gás natural, por exemplo, né? Então você reduz em 75% o custo de produção energética, ou seja, muito eficiente, né? Além disso, a pegada de carbono na produção, Fábio, é muito menor, né? Você tem uma captura, um sequestro de carbono durante a cadeia produtiva. Imagina, por exemplo, que você tem uma unidade numa área agrícola, numa área de produção agropecuária, por exemplo, e você consiga produzir a partir de resíduo orgânico do gado, tá? Você vai estar evitando emitir esse carbono, você vai estar utilizando esse resíduo na produção de energia e você pode abastecer não só a sua frota de veículos pesados, mas as suas unidades de geração de energia. Exemplo disso é uma planta de produção que está situada em Jambeiro, aqui em São Paulo, perto de São José dos Campos, que já é considerada uma planta 100% autossustentável. Ela produz a própria energia e ela consegue, inclusive, produzir energia para a área industrial de São José dos Campos, já consegue prover. Ela tem uma produção ainda tímida, né, da ordem de 30 mil metros cúbicos por dia. Eu falo tímida porque tem um potencial de chegar a muito mais. O Brasil saltou de 6 plantas em 2022 para cerca de 20 plantas em 2024, agora no final do ano, e a projeção é atingir 90, 100 plantas até 2030. O potencial é tão interessante, tão gigantesco, que é possível, já se visualiza a possibilidade de se abastecer 80% da frota de veículos pesados do Brasil utilizando essa tecnologia, Fábio. E aí a gente junta essas peças, né? A gente vê um cenário o Brasil é um país que incentiva o desenvolvimento tecnológico na área da sustentabilidade. O INPI incentiva isso através das patentes verdes, que a gente já falou aqui, né? Ou seja, obter uma patente de uma tecnologia ligada à produção de energia com maior eficiência pode ser conseguido em menos de um ano. Cerca de um ano e meio, você consegue uma carta patente se a tecnologia for enquadrada como uma patente verde. O que é patente verde, né? Aquilo que pode economizar energia, economizar água, eliminar resíduo, sequestrar carbono. Todo esse tipo de tecnologia é passível de ser enquadrado como uma patente verde. E aí a gente vê, num cenário onde o Brasil se desponta como um grande incentivador e uma grande potência na produção de renováveis e de biometano, a gente vê aí um potencial para o desenvolvimento de muitas novas tecnologias e empregar muita gente nesse setor de geração de energia limpa, Fábio. Pois é, e Alexandre, no bloco anterior conversamos com a presidente da Biogás, que comemorava a liberação pelo BNDES de 131 milhões de reais para o setor de biometano. Quer dizer, é uma fonte importantíssima de dinheiro para um setor que
precisa desses incentivos públicos, precisa de financiamento, né? Porque se há um obstáculo, é justamente isso. A gente estava até conversando, porque é preciso estimular isso de ajuda financeira, né, por parte do governo estadual, do governo federal, para que a gente veja progresso no campo. Na cidade a gente está vendo muitas obras, né, de prédios residenciais já usando energia solar, né, para o gasto. Agora, mas isso também pode ser utilizado no campo, porque aí o produtor pode estar reutilizando os resíduos, né, reaproveitando, né? E vou até além, você vê, é o quebra-cabeça sendo montado, né, Fábio? É a tempestade perfeita, né, sendo montada no bom sentido falando, né? Que é a linha de financiamento, um evento de proporções globais, né, acontecendo aqui no Brasil, ligado à sustentabilidade, o regimento interno, a legislação interna que fomenta a proteção de tecnologias nesse setor e um mercado, né, que se mostra super promissor e o Brasil também é um país bastante abençoado nesse quesito, né, na forma como ele trata a questão da geração de energia limpa. Né? O Brasil tem 50% da sua matriz energética proveniente de fontes limpas e 80% da energia elétrica brasileira é gerada a partir de fontes limpas. Então é um cenário muito adequado. E aí eu iria além, nesse ponto que você tocou do produtor utilizar, ele pode não só produzir para si, Fábio, mas ele pode produzir para a coletividade ao redor dele. Você vê, essa unidade de Jambeiro, ela fornece energia elétrica não só para abastecer a planta dela, mas ela abastece algumas indústrias de São José dos Campos. Então é um negócio, você pode se transformar, se você desenvolve a unidade, se você desenvolve a planta e investe na produção disso, além de se tornar autossuficiente, é possível que você proveja esse serviço para outras pessoas que precisam, que demandam, indústrias, outras unidades agrícolas, outros produtores rurais, né? Algumas pequenas cidades, as cidades pequenas com 10 mil, 20 mil habitantes, perfeitamente factível você abastecer. Para ter uma ideia, essa planta de Jambeiro, ela tem um potencial de geração de 1,2 megawatts. Não é nenhum gigante, mas só para ter uma ideia, tem turbinas de Itaipu que produzem 18 megawatts, 20 megawatts, né? Então, é possível você pensar em abastecer pequenas cidades com essas plantas industriais. Dá para você abastecer com energia elétrica ou até com biogás para movimentar motores de veículos pesados ou outras unidades geradoras de energia. E, Alexandre, eu vou trazer uma notícia aqui, mas fora de política, de querer talvez aí fazer propaganda para algum governador, mas aqui no Distrito Federal houve agora a inauguração de uma escola pública, mas já com projetos de instalação em outras unidades, dos módulos fotovoltaicos, né, as placas solares. Quer dizer, a escola toda vai gerar a própria energia. Alivia o caixa do governo, que aí pode investir em outra situação, claro, na educação, no campo da educação também. E isso, imagina o reflexo nos alunos, nos jovens, né, provocando toda essa conscientização. Muito legal, né? Perfeito, Fábio. Essa estratégia já é muito utilizada em alguns colégios particulares, né? Não só em colégios, mas assim, supermercados, grandes atacadistas, grandes consumidores de energia elétrica, né? E escola é uma consumidora razoável de energia elétrica, porque as salas de aula ficam ali, né, ligadas, tem um trabalho, tem muitos motores elétricos, porque tem alguns sistemas ali de refrigeração, tem ar-condicionado, tem luz. Luz não consome tanto, mas ar-condicionado puxa bastante, geladeira puxa bastante. Então ela é um grande consumidor porque ela funciona muitas horas por dia. Então essa estratégia de adotar placa solar ou até energia eólica para gerar energia para a escola já vem sendo adotada em algumas escolas particulares. Muito bacana, né? Um governador entender que a escola pública, né, pode fazer o mesmo tipo de investimento, tendo verba para isso, óbvio, né? Mas fazer esse mesmo tipo de investimento porque isso aumenta a eficiência do orçamento do governo ou até de uma prefeitura, se for o caso, né? Você consegue fazer mais com menos, né? Economizar um pouco de dinheiro, pelo menos no pagamento da conta de energia elétrica. Só para encerrar, prometo, Alexandre, só mais uma questão, mas que eu trouxe aqui com a presidente da Biogás. É preciso também a gente evoluir nas normas, na regulamentação, né? É possível que a ANP traga mais soluções, né? Estimule o investimento, né?
E tem que fazer, Fábio, porque não é só do biogás ou biometano que a gente está falando, né? A gente tem também o SAF, né, que é o combustível de aviação oriundo de fontes de energia limpa. Aqui no Brasil tem um potencial enorme, por exemplo, para a macaúba, né? A macaúba se mostrou com um poder calorífico bastante interessante para a produção de combustível de aviação, né? E que também é produzida através dos processos convencionais da indústria alcooleira, né? Mas ele também decorre, né? Ele também entra nessa cadeia produtiva de combustível convencional, mas ele tem uma pegada de carbono muito mais baixa, tem uma eficiência em termos de emissão de carbono muito maior. E no caso da macaúba em especial, verificou-se que ela tem um poder calorífico superior, por exemplo, à soja. Então é muito interessante como é um produto que tem uma alta densidade de energia e que também consegue ser produzido em solos arenosos, em solos ruins, solo de pasto, por exemplo. Você pode usar um solo de pasto que não é impróprio para o cultivo de um monte de culturas e você pode produzir macaúba, né, aqui no Brasil e fomentar essa indústria também. Então essa regulamentação da ANP que você está pontuando, muito bem pontuado, inclusive, é fundamental para estabelecer as diretrizes e a estratégia de aonde que o país vai investir esforço, tempo e dinheiro para desenvolver um mercado que tem um alto potencial de colocar o Brasil no topo aí das grandes potências energéticas sustentáveis até 2030. Se os financiamentos ainda são a passos lentos, né? Chegando realmente a uma evolução, as pesquisas não param. É ótimo, isso é excelente. Alexandre... Não param e tem um cenário bom para a gente obter patente desse tipo de coisa, usando o protocolo que já está estabelecido, a legislação que já existe, né, Fábio? O Brasil está lá, está indo lá na frente. Muito obrigado, Alexandre Treain, por mais uma questão, mais um tema para a gente aqui estimular o raciocínio, a reflexão de todos os brasileiros. Muito obrigado, um bom fim de semana e até semana que vem com outro assunto. Você já deve estar pensando em qual deve ser, mas a gente vai gostar de trabalhar juntos aqui esse pensamento. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, Fábio. Uma boa noite, bom final de semana. Para você também.